Aí vem a parábola da rede, né? O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Que é semelhante a essa parábola da rede, né? É semelhante a parábola do joio e do trigo, né? Que mostra a ação dos anjos no fim dos tempos, separando os perversos dos justos, né? E interessante é que o reino dos céus é semelhante à rede que apanha, lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes, né? E essa questão de apanhar, eu não sei se foi exatamente isso que Jesus quis dizer, mas eu interpreto como as pessoas que vão parar na igreja, né? E tem gente de tudo que é tipo. Tem convertido e tem não convertido, né? E uma coisa que eu acho importante a gente pensar é que a gente, às vezes, teve uma época na minha vida, olha, eu já tenho 38 anos que eu ando com Jesus, né? Esse tempo provavelmente é mais do que o tempo de vida da maioria de vocês, né? Mas eu conheci Jesus quando eu tinha 18 anos. E eu tive, assim, a bênção maravilhosa de ir parar numa igreja com irmãos, assim, cristãos mesmo, sabe? Crentes mesmo, comprometidos com Jesus e que sempre amaram estudar a Bíblia e compartilhavam isso com todo mundo. Então eu tive ensino muito bom desde o início. Né? E foi isso também que despertou em mim o desejo de mergulhar mais, né? E poder ensinar para outras pessoas o que eu aprendi. Então teve uma época que eu vi essas parábolas, né, do joio e do trigo, do peixe, dos peixes na rede e tal. Aí eu ficava, quando eu tinha pouco tempo de convertida, eu ficava assim, olhando para as pessoas com uma motivação assim meio de detetive, né? Tentando deduzir se fulano era crente, se Beltrano era, se não era, se era joio, se era trigo, que tipo de peixe que era, peixe bom, peixe ruim, e ficava ali, né, tentando adivinhar. Né? E um tempo depois, eu entendi que não é para a gente fazer isso. Né? A nossa postura não é essa. Primeiro, o que Deus quer que a gente faça é o que ele falou para Pedro, lá no finalzinho do Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui para contar para vocês. No capítulo 21, a gente está justamente num cenário de pesca. Né? A parábola é da rede. Né? Aí nessa cena aqui, da pesca maravilhosa que teve lá no finalzinho do Evangelho de João, depois que Jesus confrontou Pedro 3 vezes, perguntando se Pedro o amava, e Pedro disse que sim, e Jesus falava para ele cuidar das ovelhas de Jesus, ele chegou para Pedro e falou, siga-me. E aí Jesus começou a andar e Pedro seguindo Jesus. E Pedro, no verso 20, fala que Pedro olhou para trás e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Né? Esse discípulo era João. Aí tem gente que pensa assim, eu durante um tempão eu pensava assim, puxa, então Jesus gostava mais de João, amava mais a João do que aos outros. Não, não era isso. Né? Jesus ama a todos igualmente. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus amar você mais. E não tem nada que você faça que vai fazer Deus amar você menos. Deus ama a gente, a todos, igual. Né? Seja você uma pessoa maravilhosa aos nossos olhos ou uma pessoa terrível, Jesus te ama do mesmo jeito. Ele quer que você tenha uma vida melhor.
né? E ele quer te transformar, mas ele te chama do mesmo jeito. Mas João, eu acho que ele não era o que Jesus mais amava, mas ele era o que tinha mais percepção desse amor profundo de Jesus por ele, né? Então ele se apresenta assim, como o discípulo a quem Jesus amava, né? Mas não quer dizer que Jesus não amasse os outros. Ele é que conseguiu perceber que ele era muito amado por Jesus, né? Então, quando Pedro olhou para trás e viu que João estava seguindo os dois, aí perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Né? Porque Jesus tinha falado: quando você for mais velho, você vai estender as mãos, outra pessoa vai vestir você, vai levar você para onde você não quer ir, né? Falando do tipo de morte que Pedro ia ter, né? E aí Pedro pergunta: e esse aqui, ó? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Né? Então, o que Jesus tinha para falar para mim, continua falando para cada um de nós, não é problema seu. A vida do outro não é problema seu. Né? Você pode ajudar e tal, mas o que vai acontecer ou deixar de acontecer com o outro não é problema seu. Você me siga, cuida da sua vida e me siga, né? E seja uma bênção para os seus irmãos. Só isso. Né? Então, eu acho assim que a nossa postura na igreja, a gente a todo momento vai estar esbarrando sem saber e sem nem precisar ficar investigando tanto assim. A gente vai estar esbarrando em trigo e vai estar esbarrando em joio também. Mas não é para a gente ficar, tentando descobrir quem é, né? E às vezes, muitas vezes, a gente vai julgar totalmente errado. Então, se por exemplo eu vir uma pessoa que mente, por exemplo, né? Aí eu falo assim: ele não é crente, ele não é cristão porque ele mente, e crente não mente. Eu durante muitos anos eu tive essa postura assim muito, muito preto no branco, sabe? 8 ou 80, não tem meio termo, né? Eu tive muito dessa postura, né? E hoje em dia eu entendo que não é assim, né? O que mostra se a gente é de Deus ou não é se a gente está sendo transformado, né? Então eu, por exemplo, se eu entrasse na igreja e mentisse, isso para mim ia ser um problemão, porque antes eu já encarava a mentira como um dos grandes problemas na minha vida, né? Mas, por exemplo, eu não roubava, não matava, não traficava, não tinha nada dessas coisas, né? Mas eu mentia, né? Então, eu me converti, um dos grandes pecados que eu precisava vencer, desde o início, era a mentira, né? Então, se eu continuasse mentindo, era sinal de que eu estava tendo a mesma vida de antes, né? Mas agora vamos imaginar uma outra pessoa que antes era traficante, ladrão e mentiroso. E aí se converteu. Aí entrou para a igreja e recebeu a luz de Jesus e percebeu: eu não posso mais traficar, eu não posso mais roubar, eu não vou mais fazer isso, né? Mas a mentira continua acontecendo na vida dessa pessoa. Ela não mente mais, não rouba mais, não mente não, ela não trafica mais, não rouba mais, mas ainda mente. Essa pessoa é convertida ou não? No meu entender porque está tendo transformação, né? E a nossa vida, vamos imaginar que a nossa vida é uma grande mansão, né? Cheia de cômodos, né? De vários andares, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, né? Até o pé. Tem vários andares com vários cômodos, vários quartos. Aí assim que a gente se converte, aquela alegria, né? A gente, a nossa casa, né? Essa nossa mansão ficou abandonada durante um tempão, né? Toda suja, sofrendo a ação do tempo, ninguém cuidava, né? E aí de repente a gente se converteu e a gente recebe a luz de Deus na nossa vida, né? E aí vem aquela luz primeiro,
na nossa fachada, né? A gente vê, nossa, tá horrível, tem que pintar, tem que reformar, tem coisa ali, prego solto, vou pregar direitinho, né? Vou fazer tudo que for possível para que o que eu tô vendo fique bom, né? Só que você tá vendo só o lado de fora. Aí você vai, reforma aquilo, aí você pensa, agora sim. Aí Deus chega e fala assim, não é só isso, deixa eu te mostrar mais uma coisinha que você precisa mudar. Aí ele abre a porta e aí você entra na sala, né? Seja o que for que seja a sala da sua vida, né? E aí quando entra ali, ele ilumina, ele entra com a luz dele, e aí ilumina e você vê, nossa, quanta teia de aranha, quanta poeira, nossa, tá horrível isso aqui, eu não tinha ideia que tava assim. Vou reformar esse cômodo, vou limpar e tal. Aí você vai, faz uma super faxina, do teto até o chão e tal, e deixa tudo brilhante, tudo lindo, aí você pensa, agora sim, agora tá bom. Aí ele fala, agora essa parte tá boa, mas deixa eu te mostrar outra. Aí ele te leva no outro cômodo, né, um outro aspecto da sua vida, e mostra como tá imundo, do mesmo jeito que a sala tava. Aí você chega, nossa, que horror, eu não tinha noção que era assim. Aí você permite que ele vá transformando, vá limpando, e é assim, até o nosso último dia de vida, Deus vai trabalhando num determinado cômodo, né, um determinado aspecto da nossa vida, e a gente tem que ir deixando, né, tem que ir permitindo, que não é exatamente a gente que faz. A gente faz assim escolhas, né, mas principalmente a escolha de deixar ele fazer, né, de deixar ele ir transformando a gente. E é uma transformação contínua. A conversão, tem gente que fala assim, a conversão é um ato e a santificação é um processo. Na verdade, eu acho que a santificação é só um desdobramento da conversão. A santificação é uma conversão diária, uma conversão que acontece todos os dias. Porque todos os dias você escolhe se você vai ouvir a Deus ou se vai dar as costas para Ele, né? Então, quando a gente se volta para Deus e permite que Ele faça essas coisas, Ele vai mudando devagarzinho. Mas, por exemplo, tem cômodos na minha vida, né, aspectos na minha vida que eu não estou enxergando, que são horríveis, mas eu não estou vendo, mas outras pessoas estão. E aí as outras pessoas podem chegar e falar assim, ela não é crente não. Porque se fosse, não faria isso, né? Não faria X, Y, Z, né? E eu sei que eu sou, porque olha quanta coisa Jesus já limpou na minha vida, né? Então, quando a gente vê qualquer pessoa, né, dentro da igreja fazendo alguma coisa que a gente julga errado, né, não quer dizer que é certo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Continua sendo errado. Mas isso não é necessariamente significado de que a pessoa não é convertida. Ela pode estar em progresso, né? Já ter mudado um monte de outras coisas, mas aquilo ainda está sendo objeto de luta na vida dela. Então a gente nunca deve esquecer disso. Então na igreja vai ter gente de todos os tipos, né? Peixes de todos os tipos. E a gente vai ver alguns peixes bons e vai até achar que é peixe ruim. Então nunca vamos julgar os nossos irmãos, né? Mas a gente sim deve prestar atenção nos frutos, principalmente dos nossos líderes, né? Você está vendo o pecado, né? Com amor, com respeito, confronte a pessoa, peça explicações, não assim para dizer, ei, bota a mão na cintura, o que é isso que você está fazendo? Não é isso. Olha, eu estava observando, eu vi que você age assim, 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 e eu entendo que isso é contra a Bíblia, aquele trecho que fala tal, 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 mas eu posso estar interpretando errado. O que você teria para me explicar, né? E ver o que ele fala, porque realmente pode ter sido só uma precipitação sua, né? Na interpretação do que está acontecendo. Então a gente sempre tem que ter uma postura de humildade e dar para as pessoas a chance delas se explicarem, que muita coisa não é o que parece.